Pois é, galera, curtindo aqui a Sinfonia número 3 de Beethoven, que foi escrita especialmente para o nosso tchutchuco que a gente vai falar hoje, Napoleão Bonaparte. Uma música que foi escrita com todo carinho porque Beethoven era apaixonado pela Revolução Francesa e ele tinha como um dos maiores heróis da vida dele Napoleão, e em homenagem a Napoleão Bonaparte ele acaba escrevendo essa música. Quando ele escreve essa música, ele ainda estava em love, porque depois ele vai ficar com raiva, porque Napoleão Bonaparte, quando se torna imperador, ele tem como uma traição para com o movimento da Revolução Francesa, beleza? Tanto é que ele vai acabar riscando a homenagem, né? Que ele fala que essa música foi escrita para Napoleão Bonaparte, ele acaba riscando o nome de Napoleão Bonaparte e fala que acaba sendo escrita para uma outra pessoa, mas na verdade foi escrita em homenagem a Napoleão Bonaparte, o herói, tá? Até que um dos nomes dessa música é esse, beleza? Hoje a gente vai falar sobre Napoleão Bonaparte. A gente vai ver que Napoleão Bonaparte vai ser uma das figuras de maior expoente dentro da Revolução Francesa. A gente viu que a Revolução Francesa ela vai passar por algumas fases, né? A primeira fase é a monarquia constitucional, depois a gente vai para a fase republicana radical e depois a gente vai para a fase republicana dos girondinos, onde a gente vai ter o governo do diretório, composto de 5 diretores. Aí depois desses 5 diretores vão ver que não está funcionando muito bem, aí a gente vai ter a implantação do consulado quando Napoleão Bonaparte chega na brincadeira e assume o poder. Mas quem era esse Napoleão Bonaparte? Napoleão era um grande herói já, né, no finalzinho ali da Revolução Francesa, porque ele vai conseguir algumas vitórias para com austríacos e para com os franceses. Ele vai ter a libertação de Toulon, que ele vai acabar vencendo ali no sul da França os ingleses. A gente vai ter a campanha austríaca lá na península, campanha contra a Áustria na Península Itálica, e a gente vai ter também aquela guerra que vai acontecer no Egito, onde ele vai acabar perdendo. Mas essas duas primeiras vitórias ali vão dar muito renome para ele, principalmente em função da primeira, ele vai se tornar general. O general mais jovem da França, um general que foi criado, que se tornou general não por ter um sangue nobre, até porque ele não tinha, ele nem francês era, mas principalmente em função do mérito. Ele sempre foi um cara que se sobressaiu perante as classes militares e vai se tornar um general. Isso vai entrar na cabeça dele como a meritocracia funciona, e essa vai ser a base do pensamento de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte ele acaba voltando para a França depois no finalzinho ali do governo do diretório, e ele vai ver que a França ainda está conturbada, está passando por uma série de problemas, e ele vai ser convidado a dar um golpe, conhecido como o golpe do 18 de Brumário, para acabar com o diretório, e a gente vai ter a implantação do consulado a partir daí. Aí a gente vai ter o governo de 3 pessoas, o Abade de Sailly, o Roger Ducos e principalmente o primeiro cônsul, que era Napoleão Bonaparte. Aí, depois, com o passar do tempo, ele vai se tornar primeiro cônsul, ele vai se autoproclamar primeiro cônsul por 10 anos. Depois, ele vai se autoproclamar, tinha um cabelo na minha boca, cônsul vitalício da França, né? Super humilde, beleza? E a gente vai ter implantação, durante o governo dele, do modelo de pensamento liberal, da questão da propriedade privada passa a ser uma coisa importante. A gente tem que pensar principalmente que o governo de Napoleão Bonaparte é um governo de base burguesa. Tanto é que ele vai implantar o chamado Código Civil Napoleônico, que vai prever uma série de características, entre elas, igualdade de todos perante a lei, o Estado era leigo sem a subordinação da Igreja, a legitimação do direito de propriedade, inspirado já no direito romano, a proibição da formação de sindicatos e de greves, mostrando que tinha um caráter elitista dentro desse modelo de pensamento napoleônico, e o restabelecimento da escravidão nas colônias francesas. Então a gente viu que esse modelo de pensamento liberal, esse modelo de pensamento iluminista, ele é por conveniência. Aquela parte que convém, ele implanta; aquela parte que não convém, ele não implanta. O que convém? Aquele modelo de pensamento que é bom para ele, Napoleão Bonaparte, e que é bom para a burguesia. Essa é a principal lógica de pensamento. Depois, com o passar do tempo, ele começa a crescer os olhos para com o poder, ele acaba se autoproclamando imperador
da França. Ele faz uma mega e suntuosa cerimônia de posse, né, do poder, e onde a gente vai ter uma série de referências a ele. Uma das referências principais de Napoleão Bonaparte vai ser a questão da abelha. Ele vai ter alguns... a partir do momento que ele se torna imperador da França, ele vai ter alguns problemas para ele resolver dentro da França. Primeiro, a gente vai ter uma luta com uma série de inimigos que queriam um governo absolutista dentro da Europa como um todo, e eles viam a França como um problema principal, né? Quais vão ser os principais inimigos de Napoleão Bonaparte? A Áustria, a Inglaterra, a Prússia e a Rússia, que são as potências europeias que se incomodavam com esse processo de ascensão da burguesia dentro do cenário europeu. Tanto é que ele vai fazer uma série de campanhas com o objetivo de acabar com essas potências, de impor a sua lógica de pensamento para esses outros países. Primeira campanha que vai ser a Batalha de Trafalgar, onde ele vai tentar vencer a Inglaterra como um todo. Não vai dar conta, vai se lascar. A gente vai ter a batalha contra a Áustria e a Rússia, que vai ser a chamada Batalha de Austerlitz, que ele vai conseguir vencer a vitória grandiosa de Napoleão Bonaparte. Depois a gente vai ter uma batalha contra a Prússia, que vai ter a vitória napoleônica também. A gente vai ter uma série de governos que vão se tornar aliados deles, e quem não se tornar aliado vai acabar sendo invadido, como no caso da Espanha, como no caso da Prússia, como no caso de todos os países que ofereceram um tipo de resistência à sua implantação de poder. Ele vai acabar normalmente retirando aquela pessoa que estava no poder e colocando uma pessoa que fosse mais conveniente para ele, principalmente pessoas que eram seus parentes próximos, como no caso da Espanha, ele vai colocar José Bonaparte como governante da Espanha. Qual que era o grande problema dele? A Rússia não era um grande problema, que a Rússia vai acabar aderindo, vai acabar falando que vai aceitar o poder de Napoleão Bonaparte, outros países também vão aceitar, mas no caso o grande problema era a Inglaterra. E como vencer a Inglaterra, que era uma ilha? Ele não poderia pegar seu exército e invadir, porque ele tinha que passar pela marinha inglesa, a marinha mais top e mais poderosa do mundo. O que ele pensa? Bora fazer um bloqueio continental, bora limitar o acesso dos ingleses ao comércio europeu, consequentemente enfraqueça a Inglaterra e permite uma invasão dentro desse território. O que vai acontecer? Alguns países não vão dar conta de se manter nesse bloqueio continental. No caso, vai ser Portugal e a Rússia. Portugal, depois eu vou explicar para vocês, durante o processo de independência do Brasil, para a gente entender como é que aconteceu isso, mas no caso da Rússia, a Rússia é uma grande parceira comercial, assim como Portugal, e ela não vai aguentar o rojão de não ter um comércio com os ingleses. Tanto é que ela vai acabar retomando esse comércio e vai acabar levando um processo de invasão do seu território por parte de Napoleão Bonaparte. O que vai acontecer? Napoleão Bonaparte pega seu exército, tenta invadir a Rússia. A Rússia não vai, no início, oferecer resistência, né? Muito pelo contrário, vai deixar invadir seu território. A única resistência que ela faz é a chamada tática da terra devastada, vai destruindo qualquer fonte de recurso que os franceses pudessem utilizar em campanha e, consequentemente, vai enfraquecendo o exército francês, limitando o avanço do exército em função das necessidades básicas que esse exército tinha. Eles tinham que trazer comida para o campo de batalha, que acabava gerando um processo de dificuldade de avanço do exército francês, que vai diminuindo, que vai dificultando. Quando eles conseguem alcançar o exército russo, eles já tinham demorado tempo demais, eles vão enfrentar a partir de agora um outro problema. Estava começando o inverno na Rússia. Quando a gente fala de inverno na Rússia, a gente está falando de um inverno de -30, -20, -40 graus abaixo de zero, o que vai ser extremamente nefasto para o exército francês. Eles não vão ter estrutura, eles não vão ter armamento, eles não vão ter roupas adequadas para participar dessa batalha, vão acabar perdendo, vão perder o grosso do seu exército, vão voltar com o rabo entre as pernas, com a Rússia no seu encalço, e outros países vão aproveitar dessa situação e vão lutar contra os franceses. No caso, a Áustria, no caso, a Prússia e, no caso, a Rússia vão se unir para derrotar a França. A França acaba sendo derrotada na chamada Batalha de Leipzig,
primeira derrota de Napoleão Bonaparte, anotem aí, e a França acaba sendo invadida principalmente pelo exército russo. Eu vou até fazer uma perguntinha para vocês, vamos ver quem acaba descobrindo. Tá? Em função dessa invasão da Rússia, a gente vai ter cunhado um novo nome, que é o nome Bistrô. Bistrô, na verdade, é de origem russa. Faça uma pesquisa aí. O primeiro que colocar um comentário aí já ganha 10 na atividade. Tá bom? Napoleão Bonaparte acaba sendo deposto e sendo colocado na ilha de Elba para poder ser exilado e ser excluído da vida política francesa. Ele acaba recebendo essa ilha como um bem onde ele podia administrar, onde ele podia fazer o que ele quisesse, desde que ele ficasse por lá para todo sempre. A gente sabe que Napoleão não vai aceitar esse tipo de coisa. Regressam ao poder Luís XVI e retoma-se a chamada dinastia de Bourbon, que não vai ser por muito tempo. Napoleão Bonaparte acaba fugindo da ilha de Elba e volta para a França. Quando ele volta para a França, ele acaba sendo recebido pelos braços do povo. A gente vai ter uma série de referências a Napoleão Bonaparte. Tudo quanto é canto você via as pessoas usando roxo, que era a cor que Napoleão Bonaparte tinha como símbolo, muitas mulheres, tudo mais. Então a França estava esperando a volta do seu grande herói e aquele Luís XVI não representava muita coisa, Luís XVIII, na verdade, não representava muita coisa para eles não, beleza? Consequentemente, Napoleão Bonaparte retoma o seu poder, promete para as antigas potências europeias, a Áustria, a Prússia, a Rússia, Inglaterra, que mudou, que é um novo cara, que não vai fazer mais nada, não vai bagunçar mais a Europa, mas ninguém acredita. Tanto é que Napoleão Bonaparte, inclusive, estava preparando seu exército para lutar e os outros países também estavam preparando. A grande dúvida era quem iria tomar essa iniciativa. Napoleão Bonaparte tenta tomar a iniciativa, quase vence essa guerra, né, essa batalha, mas, no fim das contas, ele acaba sendo derrotado por uma série de motivos. Por causa do acaso, por causa da falta de estrutura dos seus grandes generais, né, das pessoas que estavam do lado dele. Muitos ele acaba perdendo na batalha contra os russos, outros acabam desertando depois do governo dele, depois do primeiro governo dele, e consequentemente a gente vai ter outras coisas. Pô, Napoleão Bonaparte estava com hemorroida no dia, cara, teve um monte de coisinhas que acaba dificultando a vitória de Napoleão Bonaparte. Em função disso, ele acaba perdendo uma batalha de Waterloo para o seu grande inimigo, que era o Duque de Wellington, que depois vai ficar conhecido, né? Eu acho que ele vai se autodenominar o conquistador do mundo, né? Que Napoleão Bonaparte se dizia conquistador do mundo e agora ele se diz o conquistador do mundo. Beleza? Então, Napoleão Bonaparte acaba perdendo o poder e acaba sendo deposto e posto na ilha de Santa Helena, onde ele vai governar até o fim dos seus dias, uma ilha que ficava lá no Quinto, nos Cafundó do Juda, onde ele não poderia mais incomodar a ninguém. Depois daí a gente vai ter a implantação do chamado, vão fazer o chamado Congresso de Viena, onde vão decretar o fim da guerra. Tá? Os franceses vão ter que pagar pesadas indenizações para todos os países. A gente vai ter uma reorganização do mapa europeu que tinha sido bagunçado pelo Napoleão Bonaparte e um processo de recolonização das antigas potências ou de territórios que Napoleão Bonaparte, por um acaso, acabou bagunçando. A gente vai ter a implantação de uma santa aliança para evitar que a França ou qualquer outro país se sobressaia e faça essa bagunça novamente, composta principalmente de Áustria, Prússia e Rússia. Tá bom? Beijo!